Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando aqui um novo programa aqui na TV Uniara para falar sobre a saúde. Nossa ideia é o quê? Trazer informações para você para prevenir a sua saúde, para prevenir um infarto, um AVC, para prevenir uma doença oncológica. Então nós vamos estar aqui falando com alguns profissionais, principalmente professores da Uniara, da área da saúde, para trazer esses conhecimentos para vocês. Cada episódio vou convidar um profissional, no caso hoje convidei o Dr. Matheus, endocrinologista, que também fará a apresentação de algum programa. E hoje nós vamos falar sobre obesidade. É uma doença hoje que está muito em alta, porque vem aumentando o número de pessoas obesas, né, principalmente em pacientes desenvolvidos, mas no Brasil não é diferente. Então hoje nós vamos trazer algumas informações. Certo, doutor Matheus? Vamos lá, então. Então é um prazer em receber você aqui no programa. Então eu vou começar assim, Matheus. Houve algumas mudanças em relação ao diagnóstico de obesidade. Mas o que a população tem que saber em si para diagnóstico de obesidade? Perfeito, Vicente. A gente sempre usou o IMC, que é aquele índice de massa corporal. Você pegava o seu peso, dividia pela altura de novo. Então era o peso dividido pela altura ao quadrado. Se desse acima de 25, você tinha um sobrepeso. Se desse acima de 30, você tinha obesidade. Aí tinha obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. O problema desse método é que ele não avaliava realmente se a pessoa tinha excesso de adiposidade, excesso de gordura. Só colocava o peso ali como um fator. Então, você não conseguia distinguir aquelas pessoas que eram mais musculosas ou o contrário, aquelas pessoas que tinham muita baixa massa muscular, mas tinham excesso de gordura. Mas a hora que você fosse ver o peso não era tão alto ou o IMC não era tão alto. Então, essas novas definições vieram para poder sanar isso, porque o que realmente traz o problema da obesidade, tá, é o excesso de gordura e principalmente de gordura em locais que não é o subcutâneo, que seria locais que a gente chama de gordura visceral. Tá? Diga-se de passagem, tem uma forte associação essa gordura visceral com doenças cardiovasculares, que entra no meu infarto e AVC, é um marcador significativo. Com certeza. Se a gente fala, se tem gordura visceral, se tem gordura no fígado, consequentemente você deve ter gordura no coração. É que no fígado é mais fácil a gente mensurar, no coração é mais difícil. A gente precisa de um exame um pouquinho mais invasivo normalmente. Exatamente. Então, gordura visceral é um fator de risco cardiovascular. Então, o que aconteceu agora? O IMC ele continua sendo um fator de triagem. Então, você faz o IMC. Se o IMC vier acima de 25, que antigamente era sobrepeso, tá? Você vai tentar avaliar algum método para avaliar o excesso de adiposidade, que é a circunferência abdominal, a relação cintura-quadril, a relação cintura-estatura, ou algum método de avaliação de gordura corporal, como bioimpedância, ou o padrão ouro, que é o DEXA, que é um exame que se faz no aparelho de densitometria óssea para medir gordura corporal. Esse exame tem aqui em Araraquara? Esse exame Sim, esse exame tem em Araraquara. Então, geralmente nas clínicas onde se faz densitometria óssea para ver a osteoporose, você tem o mesmo aparelho, ele faz esse exame de DEXA. Então, a gente teria dois exames além das métricas. Exatamente. Teria o exame da biopedância, que é um exame até relativamente tranquilo, né? Que faz na clínica. E esse exame que seria o padrão ouro, que aí normalmente deve ser um pouco mais caro, um pouquinho mais restrito, que é a densitometria. Isso? Exatamente. Que a gente chama. Mas de o quadro DEXA. clínico dá para fazer o diagnóstico? Sim, com uma fita métrica você consegue fazer o diagnóstico. Tá? Então, perfeito. Se esse paciente, além do sobrepeso pelo IMC, tiver alteração da adiposidade, esse paciente tem uma obesidade. Mesmo que o IMC dele for de sobrepeso. Perfeito. Tá? E aí a gente só vai distinguir. Esse paciente tem uma obesidade pré-clínica, onde ele não tem nenhum problema relacionado à obesidade, ou uma obesidade clínica, ou seja, ele, além da obesidade, ele já tem alguma repercussão clínica sobre o excesso de peso. E aí a gente tem uma lista enorme de doenças que são consequências desse excesso de peso. Acho que esse é um ponto que você tocou que eu acho interessante. A obesidade, a gente se atém muito ao estigma. Aquele paciente obeso, a quadro estético. Mas talvez essa não seja a principal complicação da obesidade. Quais seriam as principais complicações da obesidade? O que isso pode trazer para o paciente no futuro próximo ou no futuro mais distante? O que a gente tem que se preocupar? Tá, a gente se preocupa muito, né, do ponto de vista cardiovascular. Esse é o principal e o paciente morre de doença cardiovascular. Então, você sabe muito bem que o paciente tem mais propensão de infarto, de AVC, de insuficiência cardíaca. Mas esse paciente ele vai ter uma propensão maior a ter diabetes, tá? Essa gordura visceral é uma gordura inflamatória. Então, é uma gordura que leva à resistência insulínica, leva à alteração de vasos sanguíneos, podendo levar à hipertensão, tá?
Além dos problemas mecânicos, por conta do excesso de peso, problemas ortopédicos, então osteoartrose, né? Essa gordura, por ser uma gordura inflamatória, ela pode levar a doenças demenciais, tá? Então tem muita associação de obesidade com doenças demenciais. E uma coisa que a gente vem acompanhando há alguns anos é a associação de obesidade e alguns tipos de câncer. Então, que parece que não tem nada a ver, né? Mas agora, por essa possível inflamação que você citou, exatamente, existe essa associação. Legal. E aí, assim, para a gente ajudar a população, o que a gente tem para fazer para ajudar esse paciente? Que a gente sabe que é uma doença crônica, de difícil tratamento, que não é má vontade dos pacientes, que às vezes tem esse julgamento, esse preconceito. O que a gente pode fazer para o paciente, tanto de medidas não farmacológicas, sem o remedinho, né? Mudança do estilo de vida, no caso, e também dos remedinhos, aí, da medidas farmacológicas. O que a gente tem? Perfeito. A primeira coisa, a gente precisa prevenir a obesidade. Essa é a primeira coisa. Então, a gente tem que trabalhar a população e principalmente a população pediátrica, tá, na prevenção. Porque uma vez que você ganhou peso, a perda de peso ela é antifisiológica. Tá? O nosso corpo não foi feito para perder peso. Tá? Toda vez que a gente ganha peso, existem alterações hormonais, alterações metabólicas, que o nosso corpo se defende do emagrecimento. Isso seria mais assim, a gente foi triado para, se tivesse escassez de alimento, a gente se poupar disso, né? A nossa evolução, a gente chegou até aqui por conta disso, porque a gente conseguia poupar energia através de gordura. E hoje a gente tem energia à vontade. Exatamente. Um pacotinho de bala tem um pouquinho de caloria. Então você liga, vem uma pizza, você vai na esquina ali na padaria, tem aquela bomba de chocolate. Então, hoje em dia a nossa oferta de alimentos é muito grande. Então, a nossa evolução biológica não acompanhou a nossa evolução tecnológica. Se fosse tudo devagarzinho, então ok, mas não foi. Então, nós tivemos uma evolução tecnológica, industrial, que nos proporcionou esses alimentos em abundância, mas a nossa evolução biológica não chegou ainda. Então, é antifisiológico a gente emagrecer. Tá? Então, para você ter uma ideia, toda vez que a gente emagrece, tá? Para cada quilo de peso que a gente emagrece, o nosso corpo, tá? Ele aumenta a nossa fome em 100 calorias e diminui o nosso metabolismo em 30 calorias. Tá certo? Então, a gente tem que burlar esse sistema. Como que a gente burla? Qual que é a melhor forma da gente aumentar o nosso metabolismo? Aumentando a nossa atividade física. É a única forma segura e eficaz. Tá? Então, para a gente ter saúde, a gente precisa de pelo menos 150 minutos de atividade física vigorosa na semana, mas para perder peso e principalmente na manutenção do peso, pelo menos 300 minutos na semana. Tá? Assim, falar 1 hora diário é um bom número, né? É um bom número. Mas eu falo para o paciente, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma atividade física. Né? Então tem que começar devagar. E esses 300 minutos na semana tem que ser um objetivo lá na frente, tá? Mas que ele comece devagar. Então qualquer mudança no estilo de vida dele já vai ser benéfica, até independente da perda de peso. Você sabe muito bem que a atividade física ela é benéfica, independente da perda de peso, do ponto de vista cardiovascular, emocional, e tem várias outras... Inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. Então, a atividade física, ela não é um fator principal. O fator principal é o déficit calórico. Você tem que comer menos do que você gasta de energia. Então, a alimentação, ela entra aí como fator principal no emagrecimento. E aí você tem as dietas, e aí uma avaliação e um acompanhamento de um profissional da nutrição é essencial para isso. Tá? Eu sempre falo interessante porque os pacientes muitas vezes falam assim, eu como pouco, eu não como nada, mas muitas vezes ele pode até comer pouco, mas se ele comer algum alimento com alto teor de caloria, não adiantou ele comer pouco. Então, se ele chupar uma bala, comer uma azeitona, são alimentos altamente calóricos. E nesse caso aqui, a caloria até da azeitona pode ser boa. Mas, enfim, se ele está tentando fazer o déficit calórico, ele não vai chegar. Então, é muito importante ele ir num nutricionista que faz um relatório para ele ver aonde está errando. Porque se ele não está perdendo peso e muitas vezes está engordando, tem algum erro que pode ser consertado. E se ele achar que está tudo certo, que ele está comendo bem, provavelmente ele não vai, resolver o problema. Se ele não achar onde está o problema, você não consegue resolver o problema. Exatamente. Existem essas calorias que a gente chama de calorias ocultas, né? É você colocar, às vezes, um pouquinho de azeite a mais, que é super calórico. Molhos, de uma forma geral, molhos, né? Ou aquele belisco que você vai no meio da tarde, você pega uma castanha ali e tal. Ele nem lembra que comeu, mas ali foi a caloria de uma refeição. Exatamente. Tá? Então, o acompanhamento de um nutricionista que vai... E eu falo aí, o bom profissional da nutrição é aquele que vai pegar
as características do paciente, a rotina, os hábitos, a cultura e tentar encaixar com as necessidades dele de déficit calórico, tá? E hoje em dia, qual que é a melhor dieta para se perder peso? É aquela que o paciente consegue aderir, tá? Então, existem as dietas da moda, low carb, low fat, jejum intermitente. Não existe melhor ou pior, existe aquela que o paciente consiga aderir e que seja benéfica para ele, né? O importante falar é que dietas muito restritivas vão ter resultado significativo a curto prazo, mas ela vai ser abandonada no meio do caminho. Exatamente, então, a taxa de abandono é maior. Então, tem que pensar assim, eu estou fazendo uma dieta que está perdendo peso, o cara não está comendo nada, é jejum de 18 horas. Legal, só que a chance de você abandonar o tratamento no meio do caminho, que não é o ideal, né? Mesmo porque a gente está falando, obesidade é uma doença crônica. Então, não adianta sair disparado com o cavalo se você não manter essa corrida, né? Perfeitamente. E aí as medicações, ainda falando de estilo de vida, tá, que eu acho que é muito importante, que tem outras coisas que são importantes nesse estilo de vida, o sono está muito relacionado com o excesso de peso. Então, é durante o sono que a gente modula os hormônios que são importantes para o metabolismo energético, até para os hormônios da fome, da saciedade no dia seguinte. Então, você cuidar do seu sono, isso ajuda você a perder peso, né? E você perder peso ajuda você a ter boas noites de sono também. Então, isso é um círculo vicioso. Então, do bem, né? Do bem. Então, a gente tem que tratar as duas frentes, né? A obesidade e o sono. O consumo de água, né? Uma coisa que é pouco falado, mas o consumo de água também é importante. Então, pessoas que se hidratam mais, têm menos fome, estão mais dispostas. Então, tem esse item que eu sempre gosto de falar. Para você saber se você está bem hidratado, a cor da urina tem que estar branquinha. Porque outras métricas, se você esperar a sede, normalmente passou o time. Então, assim, uma maneira de saber, foi no banheiro, a urina está branquinha, sinal que você está bem hidratado. Começou a ficar amarelo, quanto mais amarelo, mais escuro, mais desidratado você está. Então, é uma boa métrica. Perfeito, exatamente. E aí depois a gente vem para os tratamentos farmacológicos. Tá? O tratamento farmacológico ele não vem substituir a mudança do estilo de vida. Tá? Porque foi o estilo de vida que te trouxe até ali. Então, é o estilo de vida que vai ter que te manter fora. E a medicação ela apenas potencializa ou aumenta as chances de você ter sucesso na perda de peso. Tá? E hoje as melhores medicações que a gente tem para perda de peso, elas atuam basicamente nos centros corticais não, os centros cerebrais, né, no hipotálamo, da fome e da saciedade. Tá? Então são medicações hoje que a gente tem estudos de segurança e eficácia, tá? Medicações que até trazem benefício cardiovascular, benefício renal, benefício até tirar aquela gordurinha no fígado que está ruim, da esteatose hepática. Tá? E que a gente tem usado com bastante frequência, tá? E com bastante sucesso, porque elas são seguras. O problema é que ainda o custo é um pouquinho elevado, tá? Mas a gente tem tido bastante sucesso com essas medicações. Legal. E assim, já falando dessas medicações, tem vários pacientes que estão fazendo a utilização por conta própria, né? Até acabou esses medicamentos em algumas farmácias. Qual que é o risco dessas pessoas fazerem a medicação por conta própria? Perfeito. Essas medicações, elas têm uma boa segurança, então, tanto que elas são vendidas até sem receita. Se qualquer um chega lá, eu quero comprar o remédio tal, elas são vendidas. Tá? O problema é que é isso que a gente tem conversando. Como a obesidade é uma doença crônica, o tratamento tem que ser crônico. Tá? Então, você tem que ter um auxílio para aquele profissional que ele vai te auxiliar na mudança do seu estilo de vida, na sua alimentação, na qualidade do seu sono e vai introduzir a medicação. Porque se você colocar o seu tratamento baseado só na medicação, na hora que você parar a medicação, você vai voltar porque você não mudou o seu estilo de vida. Vai ter aquele famoso efeito sanfona. O efeito sanfona, né? Então, o efeito sanfona, ele se dá por conta não é por conta do remédio. É por conta do nosso organismo, que volta a ganhar peso por conta daqueles mecanismos que eu falei. Então, a gente tem que sempre pensar o tratamento a longo prazo. Então, você tem que estar com um profissional que vai lá, que vai titular a dose, ver efeitos colaterais, tá? E de uma forma progressiva, titulando dose. Agora a gente pode diminuir, ou talvez agora esteja na hora de parar, ou vamos
entrar numa fase de vigilância. Tem que ser uma análise aí quase que mensal, né? Mesmo porque o Exatamente. aumento das doses são mensais. São né? mensais, exatamente. Uma dúvida que tem, agora está surgindo bastante na internet, né? Porque esses medicamentos ganharam muita notoriedade, porque realmente foi uma guinada na medicina, porque a gente não existia medicamentos com uma proteção cardiovascular tão interessante e que tivesse uma perda de peso, né? Tem medicamentos desses, no caso, que perdeu quase 20%. Então, assim, é muita coisa, né? São comparáveis com cirurgia bariátrica. Só que agora está surgindo alguns efeitos colaterais. O que você tem para falar desses efeitos colaterais aí? Cabe um alerta muito significativo, porque teve efeito colateral no olho, começaram a usar estigma de cabeça grande. Enfim, o que tem para falar a respeito disso? Perfeito. Esse da cabeça grande é porque a pessoa perde muito peso e você está acostumado a ver a pessoa com uma cabeça e com um corpo... né, grande. Aí a hora que você afira o grande, parece que a cabeça cresceu. Então, você não tem nenhum dado que a cabeça cresce, né? Na verdade, é uma correlação, né? É uma correlação, exatamente. Mas surgiu um questionamento aqui, já teve alguns outros anteriores em relação ao suicídio e tal, que isso foi desmentido nos estudos posteriores. Mas o que está mais agora em voga é uma doença ocular, tá? Uma retinopatia que você acaba tendo, que a pessoa pode ter uma perda definitiva da visão. Mas isso se mostrou em alguns centros, né? Alguns centros muito específicos lá no exterior, de uma doença que é rara, que eram centros ultra especializados em retina. Então, tem um viés de seleção ali, tá? E eram pacientes que tinham outras comorbidades. Então, tinham diabetes um pouco mais... que já é uma causa de retinopatia, né? Exatamente. Aliás, todos os pacientes diabéticos têm que fazer acompanhamento com o oftalmologista para prevenção. Uma vez por ano, pelo menos. Então, a gente está aguardando os novos estudos. O que a gente sabe é que os estudos populacionais, os grandes estudos que comprovaram e deram a chancela para essa medicação, não teve aumento dessa retinopatia, dessa alteração ocular. Mas a gente está um pouquinho de olho. Então, é até por isso que a gente tem que fazer esse uso dessas medicações com acompanhamento médico. Perfeito. Acho que aí conseguimos trazer bastante informações para você, pessoal. Hoje falamos sobre obesidade. Se em algum momento aí nós vamos até mandar uma caixinha de pergunta para vocês se tiverem alguma dúvida. Mas agradeço o Dr. Matheus aqui. Espero que tenham gostado.